Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a escola bíblica. Hoje nós vamos para o segundo vídeo da lição de número 3. O título dessa lição é Crescimento da Igreja, Evangelização. Nós falamos do tópico de número 1, que trata a respeito da evangelização, uma responsabilidade de cada crente, né? Fala a respeito da responsabilidade da igreja como um todo, não só de um grupo, não só, digamos, da liderança, mas de todo o corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar do tópico de número 2, que trata a respeito da evangelização, um confronto direto com as trevas, ok? Antes vamos orar, fecha aí os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, vamos falar com o nosso Criador. Pai, damos graças a Ti mais uma vez por toda a bondade e misericórdia do Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, pelo amparo que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado do Senhor, por tudo que nós temos recebido de Ti, meu Pai. Obrigado. Obrigado também por esse momento em que podemos estar juntos para meditar na Tua palavra e aprender do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos ensinar através desta lição. É o que nós, como rebanho do Senhor, como discípulos de Jesus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Evangelização. Um confronto direto com as trevas. Como é que a gente entende isso? A igreja ela está numa grande batalha, né? Como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? A nossa batalha é no âmbito espiritual, e a nossa maneira de batalhar não é usando armas físicas, né? Não é escudo e espada, mas a palavra de Deus, o conhecimento, o entendimento, a consciência do que é o Evangelho, do que significa a obra redentora de Jesus Cristo e a missão que a igreja tem nisso tudo, né? Eu vou ler aqui a introdução da lição. Ele vai dividir esse tópico em 4 subtópicos, em 4 pontos, né, bem distintos para a gente poder entender, tá bom? Ele começa dizendo o seguinte: partindo para uma análise real e mais profunda do desafio da evangelização, percebemos que as dificuldades são grandes, né? Trata-se de uma verdadeira batalha espiritual, onde 2 reinos confrontam-se na busca de vidas preciosas. Vejamos como estes reinos se posicionam nesta guerra. Bom, como eu já falei e como o texto acaba de dizer, é uma guerra mesmo, né? E nós estamos num mundo onde Deus não está na direção. Ele tem o controle, vamos entender isso? Ele tem o controle, mas não é ele que nesse momento reina. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o inimigo, que Satanás, que o diabo é o príncipe desse mundo, né? É ele que rege. Por isso todos os sistemas são corruptos, por isso que a gente vê maldade em todo lado, por isso que a gente vê o homem destruindo o homem, né? A igreja cometendo um monte de erros, porque é liderada por homens imperfeitos, né? Como eu disse, ele está na direção, ele não tem o controle. O controle quem tem é Deus, tá? Por que essas coisas estão acontecendo? Porque Deus não pode lidar com elas? Não, porque foi uma escolha do homem, né? Quando o homem desobedeceu a Deus, ele deu legalidade para Satanás, né? E aí caiu nessa cilada. Isso vai ter fim? Claro que vai, nós conhecemos, a Bíblia nos mostra isso. Ela é a palavra de Deus revelada, né? E então nós sabemos que Deus, no momento determinado por ele, vai dar fim a esse sistema todo, a essa realidade que nós vivemos, né? A essa dimensão de coisas, e aí ele irá trazer então o seu reino, o seu governo, e aí as coisas serão completamente diferentes. Nesse momento nós estamos em guerra, né? Nós estamos vencendo? Claro que estamos. Claro que estamos. Mesmo parecendo que não, mas estamos, né? Deus está no controle, como eu disse.
Então, nós vamos ver como é que cada um desses dois reinos se comportam e qual o papel de cada um nessa batalha, tá? Nós começamos aqui com o item 2.1, que tem por título Astúcia do Inimigo. Vamos ver como é que ele age? Ele procura cegar o entendimento do pecador para que este não se converta. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 4. Tá? Tudo que a gente vai ler aqui tem base bíblica. Não é achismo, não é revelação dada sei lá por quem. Não, é bíblico, é Bíblia. Tá? Então eu vou dando as referências bíblicas que vão embasar o que está sendo dito aqui. Bom, tópico de número A diz que ele procura cegar o entendimento das pessoas para que não se convertam. E é verdade. Né? Ele age com engano, ele age com sedução, ele age com mentiras, desacreditando a verdade. Tem até uma história interessante que diz que um dia a verdade encontrou com a mentira na beira do rio, e aí a mentira começou a conversar com a verdade da seguinte forma: falou, ô verdade, tudo bom? Tudo bem, o dia tá bonito hoje, né? A verdade olhou em volta, sol brilhando, pássaros cantando, uma brisa suave. Ela falou, é mentira. Verdade, o dia está muito bom hoje. Aí ela falou, por que você não aproveita e vamos tomar um banho de rio? A água está tão prazerosa, né? Está tão convidativa. Isso é mentira falando com a verdade. A verdade olhou para o rio, foi lá, botou a mão, a água estava fresquinha, gostosa mesmo, né? Mais uma vez a mentira falou uma verdade. E a verdade, então, resolveu acompanhar a mentira no banho de rio. Nisso, ambas se despem e vão tomar o banho de rio. Enquanto a verdade está lá mergulhando, se refestelando na água, conta a história que a mentira saiu correndo, vestiu as roupas da verdade e se mandou. E aí a verdade estava vestida, a mentira estava vestida de verdade. A verdade, então, recusou-se a vestir as roupas da mentira e saiu nua pela rua. E as pessoas então preferiram acreditar na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. Assim conta a história, né? E a gente sabe que hoje é muito mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade, né? Uma mentira não precisa de provas, mas uma verdade tem que ser amparada por uma série de provas e tal, para que as pessoas acreditem nela. É impressionante. Mas essa é a nossa natureza, né? Nós caímos justamente porque acreditamos em suposições sem embasamento, enquanto que tínhamos a verdade dita por Deus e nós a desconsideramos. Bom, a letra B desse 2.1 diz assim: ele é ladrão e tenta destruir nossa vida, né? João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo. Por que ele quer destruir a obra de Deus? Né? Por que ele quer destruir a obra de Deus? Inveja. Ele queria o lugar de Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso, né, por Deus dos céus justamente por conta disso. E então, como ele não pode ter, ele destrói. Tá? C. Ele é feroz e procura nos atingir de tudo quanto é forma, né? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 5, verso 8, né? Ele está ao nosso derredor. D. Ele é mentiroso e pai da mentira, João 8:44. E procura desviar o homem do verdadeiro caminho da salvação, apresentando-lhe atalhos tais como as seitas heréticas, teosóficas, seitas orientais, etc. Ou seja, as falsas religiões, né? O que mais se tem no mundo é falsa religião. E o que eu acho interessante é o seguinte: é mais fácil as pessoas aceitarem outras religiões do que aceitar o cristianismo. Podemos dizer que o cristianismo, uma boa parte dos cristãos ou pseudo-cristãos também não ajudam muito, né? A gente está vendo os últimos acontecimentos nos dias atuais, onde muitos cristãos, líderes religiosos do cristianismo estão envolvidos, líderes católicos estão envolvidos. Então isso desacredita a fé, né?
E aí vem as seitas orientais, exóticas, cheias de ilusões e misticismo, né, e tal. São muito mais atraentes, né? Até porque elas aceitam algumas coisas que o cristianismo combate ou se posiciona contrário, né? Então, assim, é mais fácil eu aceitar uma religião que se adequa a mim e aquilo que eu penso do que eu aceitar uma religião que tenta me transformar e que diz para mim que o que eu estou dizendo está errado, que o que eu penso não está certo e que existe um modo certo, que é o modo de Deus, e eu é que tenho que me enquadrar dessa maneira, né? Então a gente tem aí uma feira, uma gama, um shopping de religiões, né, e de doutrinas e de ensinamentos e de orientações e tal, para fazer escolhas, né? E aí a humanidade tem escolhido aquilo que lhe é mais conveniente, enquanto que o cristianismo ele diz para você está errado, você tem que abandonar esse modo de viver, esse modo de pensar e se enquadrar dentro dos moldes estabelecidos pelo Criador. É mais difícil, né? Negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus. Ele procura escravizar vidas através de espíritos imundos, né? São as possessões demoníacas. Ele é tentador e deseja desviar o homem das coisas santas de Deus através das suas vis tentações. Aí eu esqueci de dar as referências aqui do item Lucas 8, 27, 11, de 24 ao 26. E aqui no F, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. 2.2. Qual é a situação do mundo atual, né? Diz aqui, a situação do mundo em trevas. O mundo jaz no maligno, 1 João, capítulo de número 5, verso 19, ou seja, ele está debaixo do poder do diabo, como eu falei, né? Quem rege o mundo é o diabo, né? Por isso que não existe nenhum sistema justo. Todos são corruptos, né? O governo é corrupto, a economia é corrupta, a justiça é corrupta, as leis são corruptas, o homem é corrupto. Aonde o homem bota a mão, há corrupção. Há corrupção dentro da igreja? Sim, a gente não pode negar isso, a gente não pode fazer de conta que não está vendo, existe também. Então, em todas as instâncias há corrupção, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, existe a igreja no mundo, que é a instituição religiosa, e existe a igreja, que é o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo não há corrupção. Onde estão os salvos, transformados, já regenerados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, não há corrupção, tá? Agora, na instituição religiosa, na religião cristã, muita corrupção, infelizmente, né? E a igreja do Senhor está dentro dessa instituição. A igreja que vai para o céu, os salvos estão dentro dessa corrupção, né? Eles não são corruptos, mas estão dentro do sistema que é corrupto, né? Mas eles não se envolvem. É como o próprio Jesus disse, eles não são do mundo, mas estão nele. E eu não os peço que os tire, mas que os proteja, né? Está no Evangelho de João. É a oração de Jesus. B. O mundo não conhece a Deus. João capítulo de número 1, verso 10. Os homens crucificaram a Jesus e rejeitaram a sua salvação. Hoje a história se repete. C. O mundo está sendo dominado por forças espirituais do mal. Efésios capítulo de número 6, versos 11 e 12. Essas forças oprimem, enganam e afastam o homem de Deus, né? Elas estão atuando em todas as áreas, né? Elas tentam destruir a família, que é a estrutura da sociedade, consequentemente essa sociedade, né, que está embasada nos princípios cristãos, elas negam toda essa verdade, né? Enfim, é um trabalho pesado, né, para destruir, para transformar a mente do homem, que já é corrupta, em algo incapaz de perceber o erro e de se voltar para Deus, tá?
O mundo que sofreu o juízo do dilúvio está sendo entesourado para o fogo. 2 Pedro, capítulo de número 3, versos de 5 a 7. O texto mostra que os homens ímpios são os moradores deste mundo, né? Vamos lá, 2.3. A manifestação e vitória de Jesus Cristo. Como é que Jesus age diante dessa situação e como é que ele inverte essa situação do homem que o aceita, né? Como é que ele resgata e redime esse homem? Vamos lá. O verbo de Deus se fez carne, João capítulo de número 1, verso 14, encarnando com o propósito divino de redenção. Ele veio ao mundo para morrer no nosso lugar, né? Não havia um justo sequer sobre a face da terra e o nosso sangue não é capaz de nos redimir da nossa condição de pecadores. Então, por isso, o próprio Filho de Deus veio para dar a sua vida em resgate das nossas, né? Nos redimindo, então, da condição de condenados sem perdão, né? Somos resgatados, somos redimidos, somos perdoados por causa do sangue de Jesus, ok? B. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não existe ninguém que faça essa mediação a não ser Jesus Cristo, né? Ah, pastor, e os santos tal lá? Os santos somos nós, homens e mulheres que se afastaram do mundo, que abandonaram o mundo, que abriram mão da sua vontade para viver de acordo com a vontade de Deus e para serem moldados pelo seu Espírito Santo, né? O processo de santificação é isso, é o afastamento do homem do mundo e da sua natureza carnal, assumindo a sua natureza espiritual e com isso aproximando-se de Deus cada vez mais, ok? O Senhor Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. É o que ele está fazendo, né? Cada alma que é resgatada do inferno, cada ser humano que é salvo, né? É um soldado a menos no exército do inimigo. E com isso ele vai sendo minado nas suas forças, ele vai perdendo a credibilidade e todo o seu projeto, né? De construir, edificar um reino para si, cai por terra, ok? Jesus ressuscitou e venceu a morte, ao D, né? 1 Coríntios capítulo de número 15, 20 e 26, a Bíblia relata a ressurreição de Jesus Cristo, vencendo a morte, vencendo o pecado, né? E abrindo caminho para todos aqueles que nele creem, ou seja, nós também morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo para Deus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e venceu a besta e o falso profeta, né? Está descrito o que irá acontecer, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 14, capítulo 19. Não, desculpa. É isso mesmo, capítulo 19, verso 16. Jesus vence a besta, vence o falso profeta, vence a antiga serpente. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele irá reinar sobre a terra, né? O livro de Apocalipse, que é o livro escatológico da Bíblia, ele fala a respeito disso, descreve de forma muito clara o que vai acontecer, evidentemente que usando um discurso alegórico, né? Tem muita alegoria dentro do livro de Apocalipse, mas está muito claro lá o que irá acontecer, né? A vitória do Cordeiro de Deus sobre o mal. F. Jesus Cristo julgará as nações, pois o Pai lhe confiou a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. João, capítulo de número 5, 22 e 29. Jesus é o único que tem condições de fazer esse julgamento, porque ele conhece as duas realidades. Foi dado a ele pelo Pai essa competência, né, de julgar os homens. Jesus pode fazer isso? Pode, justamente por ser Deus e segundo, porque também é homem. Ele conhece a nossa natureza, ele sabe das nossas limitações, porque ele viveu
na mesma condição que nós, então é o único que está capacitado para poder fazer esse julgamento, ok? Agora nós vamos para o 2.4, que diz assim, olha, a posição da Igreja de Cristo diante desta batalha. Qual é o nosso papel? Nós somos a igreja. A igreja não é uma instituição, entenda uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo, cada membro também é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, por quê? Porque é em você que o Espírito Santo de Deus habita. A igreja é esse organismo vivo formado por nós. Pedro nos chama de pedras vivas. Então nós temos essa missão. Qual é essa missão? Vamos ver aqui. A igreja é a luz do mundo, Mateus 5, 13 a 16. Em contraste com as trevas, a igreja possui a luz de Jesus Cristo, João capítulo 8, verso 20. Nós somos a expressão do reino de Deus na terra, nós somos a luz do mundo, porque a luz do Senhor reflete em nós e através de nós. Então nós estamos aqui justamente para manter o mundo com uma luz para onde as vidas possam convergir. O mundo está em trevas e não há nenhum lugar de refúgio para aqueles que querem sair da condenação. A igreja, então, é esse lugar. A igreja foi instituída por Deus para ser esse farol plantado no meio da escuridão, para onde as pessoas possam olhar e encontrar o caminho, encontrar a direção, né? É como o farol que havia no alto mar, né? Lá nas ilhas. Aquele farol iluminava os navios para que eles não batessem nos corais, nos rochedos, né? E tal. Então nós somos esse farol. Só que nós atraímos as pessoas para nós, né? Para nós, que eu falo, a igreja. Você e eu temos esse papel. Por isso nós temos que dar testemunho. Por isso que a luz de Deus tem que brilhar em nós. Por isso que você precisa conhecer a fé, conhecer a Cristo, mergulhar profundamente nas Escrituras, estar revestido com as armaduras espirituais de Deus para combater os principados e potestades nas regiões celestes. Você é esse soldado do exército de Cristo que combate usando a palavra de Deus como instrumento. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia, né? Aqui, ó. Usando a Bíblia como instrumento, palavra de Deus, para combater, né, o mal. Essa é a nossa arma, ok? A igreja. B. A igreja é o povo de Deus que alcança misericórdia e anuncia as virtudes do Senhor. Nós anunciamos as verdades de Cristo, falando e dando testemunho, dando exemplo, vivendo aquilo que dizemos, né? 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de 9 e 10. C. A igreja conhece e possui o amor de Deus. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. E através deste amor, ela mostra ser seguidora de Jesus Cristo. Não são os trajes, não é o corte de cabelo, não é o modo de falar, é o amor que há entre nós, membros do corpo de Cristo, discípulos de Jesus, ovelhas do seu rebanho, que nos caracterizam como seguidores de Jesus e revela o amor de Deus no mundo. O resto é tudo consequência disso. O mais importante não é o que eu pareço ser, é aquilo que eu sou. Tem uma frase de uma banda brasileira chamada Ponto de Equilíbrio, tá numa canção deles, não é gospel, tá? Não é uma banda evangélica, que eu gosto muito, que ele diz que para ser não precisa parecer, ok? Não estou dizendo que você não deva se vestir assim ou assado, ou que é errado vestir assim ou assado. Estou dizendo que essa não é a característica principal. Não é isso que o mundo deve ver em nós, ok? Mas o amor de Deus de uma forma prática no meio da igreja. Tanto entre nós cristãos, e eu falo não só da minha denominação, mas entre as denominações,
Porque a igreja do Senhor Jesus não tem uma placa e não tem uma logo. A igreja do Senhor Jesus é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. As denominações são instituições religiosas que pregam o amor de Deus e que formam o corpo de Cristo. Se você disser ou acreditar que só a denominação da qual você faz parte é a igreja do Senhor, você já está cometendo uma tremenda heresia, está pecando e cuidado com isso. D. A igreja está livre da condenação do pecado, pois foi justificada pela redenção de Cristo Jesus e possui o Espírito Santo que a conduz à liberdade e vida. Romanos, capítulo de número 8, versos 1 e 2 e João, capítulo de número 5, versos de número 24. Isso não significa que quem está na igreja não peca mais. Isso significa que quem está na igreja não peca intencionalmente mais, não tem prazer no pecado, não vive no pecado, mas faz tudo para não pecar, mesmo cometendo seus tropeços, seus vacilos. Nós somos humanos, estamos na carne, estamos no mundo, não podemos deixar de pecar, mas temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a andar em retidão e a evitar esse pecado. Vamos tropeçar, vamos cair, mas temos um justo juiz, que é Jesus, que intercede por nós. Então, assim, a igreja é esse corpo incorruptível. A igreja foi chamada em Jesus Cristo às boas obras. Efésios, capítulo de número 2, 10. Isso. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque já somos salvos, tá? As boas obras são resultado da salvação. Você entendeu? Não é fazendo boas obras que você é salvo. As boas obras são resultado da salvação na sua vida. Ok? Por isso ele diz, fomos chamados às boas obras. E ele continua aqui, até parei porque achei que parava aqui. Na sociedade através de seus atos de justiça. Né? O que são os atos. A igreja procura agir de forma justa na sociedade. Você quer ver um exemplo? Amparar o necessitado. Isso é justiça. Não é caridade no primeiro momento, é justiça. Porque todos temos direito a tudo, né? Se um está sem é porque o outro tem muito. E nós, como igreja, estamos aqui para trazer esse equilíbrio. Né? Dentro da igreja, não deveria haver um rico e um pobre. Dentro da igreja deveria haver um corpo só. E todo mundo mais ou menos no meio patamar. Lembra lá do texto de Atos, quando diz que aqueles que tinham propriedades vendiam e repartiam com aqueles que não tinham? Era para ser diferente? Não, não era para ser diferente. Mudou. Mas aquele modelo... é porque naquela época... Tem muita gente que usa esse argumento. Jesus Cristo não disse que era só naquele tempo. A Bíblia não tem nenhum texto que ampare isso, tá? F. A igreja é mais que vencedora. Romanos 8, 31, 39. Por isso mesmo, em face das lutas espirituais, ela não desanima. Antes gloria-se também nas tribulações. Romanos 5, 3. Por quê? Porque nós sabemos que vamos triunfar. Mais que vencedor é a certeza da vitória e de forma inquestionável. Nós não temos dúvida disso, que já vencemos em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu. Mais do que vencedor é aquele que sabe que não vai perder, né? Mais do que vencedor é aquele que depois da posse e da vitória não a perde mais nunca. Não é como no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que a cada ano tem um vitorioso. Nós vencemos e ponto. Amém? G. A igreja possui a armadura de Deus para enfrentar principados e potestades e resistir no dia mau. Efésios 6, 10, 20. O que nos capacita e nos fortalece e nos dá condição de vencermos as nossas lutas. Esse revestimento, essa roupagem, esse invólucro que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que nos dá condições de vencermos, de continuarmos lutando. Quando o mundo se levanta contra nós, quando a maldade vem de encontro a nós, nós temos como resistir e temos como pelejar seguros de que vamos vencer, porque estamos revestidos com a armadura de Deus. É isso, ok? A aplicação
para nossa reflexão. Você está consciente de que dispor-se a evangelizar é enfrentar uma batalha espiritual? Tem muita gente que não gosta de evangelizar porque é complicado, é pesado, é difícil, é constrangedor, é intimidador, porque muitas vezes você se depara com uma pessoa que às vezes tem um conhecimento, um intelecto maior do que o seu, e aí ele começa a lhe questionar de uma maneira que deixa você sem respostas, né? Por isso que é importante o cristão estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ter uma base teológica, doutrinária cristã boa, que é para ele não passar por essas situações. E aí eu quero te dar um conselho. Quando você não souber responder uma pergunta feita por alguém que você está evangelizando, diga que você não sabe, é melhor do que você inventar uma resposta. É melhor do que você tentar responder com uma revelação de um pastor. Não faça isso não, tá? Quando você não souber a resposta, fala, olha, isso que você está me questionando, eu não sei lhe dizer, mas vou dizer uma coisa para você. Vamos na minha igreja, vamos conversar com o meu pastor. Eu tenho certeza que ele vai saber nos responder e esclarecer esse ponto que eu não consegui. Eu ainda não tenho esse entendimento. É muito mais verdadeiro e você ganha muito mais crédito com a pessoa do que você falar, não, sabe o que é? É porque... E aí dá uma resposta que não tem fundamento, que não tem base, e você às vezes se atrapalha, gagueja, não é verdade? Outra coisa, não tente provar a existência de Deus com a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para provar a existência de Deus e nem para provar que Deus está certo. Deus existe e Deus está certo. A Bíblia foi escrita para quem acredita em Deus e para quem quer andar nos seus caminhos. Mas ela não prova absolutamente nada, não é essa a função da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para quem crê em Deus, tá? Então use a palavra de Deus para que você seja por ela alimentado, fortalecido, sustentado, renovado, capacitado, para que quando você abrir sua boca, a palavra de Deus jorre e ela faz o seu trabalho. Não tente convencer as pessoas. Eu sempre digo isso, quando a gente vai evangelizar, a gente não tenta convencer o outro, a gente informa o outro a respeito daquilo que a gente acredita e deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, já está ficando um pouco longo. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, ok? Mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal, ajude a divulgar o nosso canal, né? Nós aqui temos a intenção de levar o Evangelho às pessoas, falar de uma forma clara, né, a respeito do Evangelho, sem enrolação, sem muito invencionismo. A gente tenta tratar a palavra de Deus da forma mais, digamos assim, mais explícita possível. Então ajuda a gente a divulgar o nosso canal, né? Dá um like aí,